Senhora, última chamada. Não há mesmo questões? Posso começar uma questão Sim. mais direta para a Helena? Eu gostava de ouvir a sua experiência pessoal, se para si, no uso das novas normas do acordo, se para si tem sido difícil. Estava a referir-se genericamente aos seus colegas da Lusa, mas para si como tem sido? Dá-se conta que cada vez está a fazer menos erros ou nem por isso? Ou isso assusta de alguma maneira porque afinal ainda há alguns por corrigir? Eu tento ir memorizando algumas palavras, nomeadamente, por exemplo, o facto de terem caído os hífenes em fim de semana, nos dias da semana, segunda-feira, terça, quarta, a questão também do acento circunflexo, as maiúsculas. No caso, a efenização, eu penso que é um dos aspectos com que toda a gente, e eu também, tem mais dificuldade. Nomeadamente algumas palavras que vão ficar com uma grafia que nós estranhamos um bocadinho à vista. Não aquelas que têm, por exemplo, em que têm duas vogais, não é? Que poderia, claro, aí que se mantém, mas no caso em que passa a juntar, gera ali algumas dúvidas e repete, por exemplo, a mini saia, que repete os dois S's. Todas essas palavras geram alguma confusão, eu acho que mais porque me habituei muito a ver a palavra escrita de outra forma e tenho a imagem gráfica dela gravada na cabeça e faz-me um bocadinho de confusão. No meu caso, eu ainda recorro bastante ao corretor, ou seja, vou ver muitas vezes se está correto. Na maior parte das vezes, às vezes nós também fazemos isto um bocadinho porque temos de trabalhar com muita rapidez e quando temos de fazer as coisas depressa, há uma tendência, pelo menos no meu caso, e penso que também não seja muito diferente da experiência dos outros, para fazer pelo modelo antigo, porque sabemos sempre que temos ali depois o tal, eventualmente conversor, nós chamamos corretor. A Lusa tem dito chamado sempre corretor ortográfico, não conversor, mas eventualmente se calhar pode ser mais entendido como um conversor, porque no fundo é isso que ele faz ou que ele ajuda a fazer, embora não o faça automaticamente. Mas eu quando tenho tempo, o que tento fazer é esse ensaio de ir vendo o que é que consigo já saber sem recorrer ao corretor. Às vezes, eu trabalho num turno tarde-noite que às vezes é muito pressionado, porque é fim do dia, porque os jornais já têm de fechar e as coisas têm de sair para ainda serem aproveitadas, e então muitas vezes o que faço também é escrevo no modelo antigo. Porquê? Porque é aquilo que eu sei de cor, digamos assim, sem ter de estar a fazer o esforço suplementar de pensar no que é que mudou, não é? Faço isso e depois então passo rapidamente no outro e vejo o que é que falhou e corrijo. Agora, quando tenho mais tempo, tento socorrer-me de mim própria e da minha própria memória, um pouco porque no fundo acho que é isso que mais tarde ou mais cedo vamos ter de fazer, e lá está, na Lusa, não sei até quando teremos exatamente este corretor e se vamos substituí-lo por outro, em que moldes é que isso vai ser feito. Mas eu não escrevo só na Lusa, eu vou ter que me habituar em qualquer circunstância em que tenha de escrever e não tenha até eventualmente o apoio da informática, em que tenha de escrever em papel, ter de passar a escrever de acordo com o acordo ortográfico, de acordo com o acordo, isto é muito repetitivo, mas e portanto vou ter de saber fazê-lo sem ter aquela muleta, não é, como nós dizemos, de haver alguma coisa que corrige por nós ou que nos ajuda a corrigir ou a tentar pelo menos onde é que estão as falhas. Curiosamente, uma questão que há pouco falávamos à hora do almoço sobre se este corretor que nós temos do ILTEX dava sugestões. Ele dá. E isto realmente eu só vos conseguia mostrar se tivesse aqui o sistema da Lusa interno para vocês verem. Só que dá como sugestões, e isto é um problema que nós não percebemos porque é que acontece e que pronto, também não vale a pena, se calhar, estar a insistir muito nisso, portanto, vai-se manter assim, dá sugestões incluindo a própria palavra. Ou seja, aparece, por exemplo, nós temos direção, escrito à moda antiga, vamos dizer assim, direção, e ele diz-nos que está errado, sublinha, e depois nós clicamos com o botão direito e aparecem-nos as sugestões. Aparece-nos direção em maiúscula, por exemplo. Aparece-nos direção com os dois Cs, portanto, igual àquilo que ele está a assinalar como erro, que é uma coisa aparentemente incoerente, que não faz sentido. E depois vão aparecendo assim algumas opções e depois então sim aparece uma opção, penso que até em alguns casos em que isto não acontece, mas no caso de direção penso que surge então a palavra com a grafia do acordo. E, portanto, praticamente ninguém está a usar esta opção, porque só confunde mais e porque, no fundo, não se percebe, houve ali uma falha qualquer. Porque é que a palavra é sublinhada e depois, como opção, aparece a mesmíssima palavra, em maiúsculas e em minúsculas, e só depois, então, as outras possibilidades.
é algo que não faz sentido. Nós consideramos que foi uma falha do sistema, digamos assim. Houve ali qualquer coisa que correu mal, porque não é só com esta palavra, é com várias. As possibilidades que dá de correção são iguais à própria palavra. Houve ali qualquer coisa que eventualmente falhou. Agora, eu penso que este corretor do ILTEC só nós é que estamos a utilizar. Eu julgo que ele tenha sido feito de propósito para a Lusa, a pedido, não é? E como tal, também não sei até que ponto eles o fizeram num tempo mais reduzido e houve coisas que passaram e eventualmente aquela parte da ferramenta não estará tão funcional quanto devia. Mas pronto, portanto, o que é que nós fazemos? É sublinhado e nós, como já temos mais ou menos uma noção, se direção está sublinhado, o que é que terá de errado? É o C. Se a opção está sublinhado, portanto, percebem, a opção não é o caso, mas, por exemplo, se tentar lembrar-me de outros exemplos, se atual está sublinhado, qual é a falha? É o C. E, portanto, vamos pensando assim, o ótimos, não é? Por exemplo, uma coisa que é ótimo. Ótimos não, porque ótimos é uma marca, as marcas não se mexem. Mas no caso de uma coisa que é ótimo, se está sublinhado, o que é que está ali de errado? E nós vamos lá e suprimimos a letra, pronto, em vez de nos socorrermos das opções dadas. É mais ou menos assim. No fundo já vai exigindo o esforço da nossa parte. Se calhar tem essa vantagem, não faz a papa toda. Mas pronto. Mais alguma questão? Agora para outra Helena, precisamente esta questão, quer dizer, se para quem já está a utilizar o acordo, inicialmente deve ser um bocadinho, não é assustador, mas constrangedor todo o processo. Para quem está ainda ou pensa que se calhar brevemente talvez se poderá começar a trabalhar e a ter de rever textos agora então mais do que rever o que já revia antes, a rever também os erros, não é uma entropia um bocado também ao sistema que já estava montado? Não me apetece muito, não é? Ninguém tem vontade, mas e vou deixar passar erros, tenho a noção. Estou a contar muito com os corretores, com o software de correção e com a tolerância dos leitores, não é? Que já têm de ser um bocadinho tolerantes, porque os jornais, mesmo os que têm revisores, não têm revisores suficientes. Vocês, que há aqui pessoas que, não é, quem já trabalhou em jornais sabe que o jornal, nós estamos lá uma tarde inteira, mas fechamos para aí 20% do jornal até às 7h30, depois mais uns 20% na hora a seguir, e depois praticamente tudo na última hora, tudo aos gritos, e há páginas que já não são revistas, e portanto, ao princípio vão passar erros, pelo menos ao princípio. Com sorte. Com sorte será só o princípio, só não é? o princípio. Nós no site, por exemplo, não temos o corretor a funcionar e nota-se bastante. E isto, por acaso, é uma coisa importante, porque é assim, os erros ortográficos são os menos graves de todos, na verdade. Um erro ortográfico, eu acho que quem pode cometer erros ortográficos são os especialistas. E um especialista é uma pessoa que sabe de etimologia ou de fonética, não é? São os principais fatores que entram na decisão da grafia correta de cada palavra. Portanto, nós que não somos nem uma coisa nem outra, recorremos a essa informação. Nós temos que saber como é que se escreve. Não precisamos de saber que inflação, mesmo agora, não leva C antes do C cedilhado. Porquê? Por razões etimológicas, porque vem do latim, mas quer dizer, não se pede a ninguém que saiba isto. Só se pede, a não ser que seja professor de latim, não é? Ou que seja professor de História da Língua, ou que seja especialista, ou que trabalhe na elaboração dos corretores. Portanto, por outro lado, são as coisas que os leitores mais facilmente apanham. E não sei se vocês já devem ter parado, mas se forem aos comentários que há nos sites dos jornais, vocês vão ver que os leitores são implacáveis. Escrevem coisas cheias de erros a dizer que há erros nos textos. E muitas vezes nem sequer há. Nós estamos fartos de apanhar, muitas vezes há, não é? E muitas vezes há e eles não apanham. E depois escrevem coisas a dizer que está errado e quando não está. Nós às vezes temos de responder, mas costumamos responder particularmente, mas é desagradável porque aquilo fica lá. Mas os erros menos graves são os ortográficos, como em grande parte são erros mecânicos e que podem ser corrigidos pelo software. Eu acho que corações ao alto. Mais alguma questão? Não há? Pronto, se não há, resta-me agradecer a vossa presença, os excelentes contributos
que deram para ajudarmos todos a perceber um pouco esta questão do acordo ortográfico e, em particular, nos meios de comunicação social. Muito obrigado.